E aí galerinha, tudo bem? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre química, né? Vamos falar sobre termoquímica, ver como é que funciona esse negócio aí. Bem bacana, vamos lá. Bom pessoal, então como é que vai ser essa aulinha de hoje? Olha só, a gente vai falar um pouquinho sobre reações, né? Reações são essas coisas aqui, certo? A gente precisa falar sobre o que acontece com as reações, tudo bem? Bom, então vamos lá, o que a gente vai fazer? A gente vai falar sobre os tipos de reação, rapidinho, tudo bem? Dar uma introdução sobre os tipos de reação, a gente vai falar sobre as definições, beleza? Algumas definições que é importante que a gente saiba. Aí a gente vai partir direto para a lei de Hess já, aprender a fazer lei de Hess de cara para sair sabendo calcular ΔH aqui. E depois a gente vai para os exercícios só para fixar isso tudo que a gente falou, beleza? Então vamos começar lá, vamos começar com os tipos de reação, pessoal. E aí? Existem dois tipos de reação, pessoal, olha só, existem dois. Existem as reações exotérmicas, tá? Que eu vou falar aqui rapidinho, e existem as reações endotérmicas, que eu vou falar na próxima lousa. Aí, olha só, reações exotérmicas, pessoal, vocês precisam saber que reações exotérmicas são reações que liberam calor, tudo bem? Entenderam? Então, olha só, liberam calor. Tudo bem? E o que mais que eu preciso saber, Taif? Eu preciso saber que o ΔH das reações exotérmicas é negativo. Pessoal, o que é ΔH, né? ΔH é a variação de entalpia, tudo bem? Esse cara aqui chama ΔH, ele chama variação de entalpia, né? Mas o que é entalpia, Taif? O que significa isso? Bom, entalpia, pessoal, nada mais é o estado energético da coisa, entendeu? Então, ela pode estar com muita energia, a reação, ou os reagentes, eles podem ter neles muita energia e depois eles vão ficar com pouca energia, ou eles podem ter pouca e eles vão absorver energia, né? Existem essas duas opções, tudo bem? E aí, para reações exotérmicas, a gente considera que os reagentes, então pessoal, olha só, os reagentes, eles vão ter uma entalpia, que eu vou chamar de entalpia dos reagentes, vai ser alta, tudo bem? Eles vão começar com uma certa entalpia dos reagentes, que vai ser alta, tudo bem? E depois eles vão passar, depois que a reação acontecer, para a entalpia dos produtos, pessoal. Tranquilo? Então, a entalpia dos produtos nas reações exotérmicas vai ser menor do que a entalpia dos reagentes, beleza? Então, é isso daqui. E aí, pessoal, o que eu quero dizer com liberar calor, né? Bom, primeira coisa, liberou calor. Então, olha só, eu tinha o A e o B aqui, eles estavam num certo nível energético, certo? Eles estavam numa certa entalpia, que é esse ponto aqui, que é a entalpia dos reagentes, né? A gente sabe que é a entalpia dos reagentes, a gente acabou de colocar, beleza? E que mais? A gente sabe que o A mais B vai virar C com D, certo? Se vai virar C com D, o que acontece? Esse cara aqui, ó, esse cara aqui, tudo bem? Vai ser o quê? A entalpia dos produtos, não é? Taif, verdade, isso é a entalpia dos produtos. Mas, pessoal, uma reação que libera calor, o que ela faz? Ela libera energia. Então, ela estava com isso aqui, ficou com isso aqui. O que vai acontecer? Vai diminuir, certo? Então, estava nesse estado, veio para esse estado. Então, o que aconteceu? Setinha para baixo aqui, tudo bem? Então, toda reação exotérmica, pessoal, é uma reação que tem um nível energético maior, ficando no nível energético menor, e a setinha vai ficar sempre para baixo, tudo bem? Liberar calor significa liberar energia, né, pessoal? Então, o que eu posso escrever aqui? Que esse ΔH, ou seja, essa variação de energia aqui, é uma variação que eu vou chamar de ΔH. Ela é positiva ou negativa? Ela é negativa, então ela é menor que zero. Tudo bem, pessoal? Então, reações exotérmicas são reações que têm ΔH menor que zero. Tudo bem? Eu já vou explicar um pouquinho melhor o que é isso aqui. Mas não pode esquecer que reação exotérmica tem ΔH menor que zero. E o gráfico vai ficar com essa cara. E pessoal, eu falei que o ΔH é um delta, né? Realmente é um delta, Taif. Tudo bem, se é um delta é final menos inicial, vocês concordam? Bom, se é final menos inicial, é produtos menos reagentes, pessoal. Então eu sempre posso calcular o ΔH dessas reações como sendo H dos produtos menos H dos reagentes, tudo bem? Esse é o ΔH. Tudo bem, mas olha só, pessoal, aqui eu vou mostrar para vocês dois jeitos de escreverem a mesma coisa. Olha só, nesse primeiro jeito aqui, ó, que é exatamente o jeito que a gente escreveu na outra lousa, a gente pode escrever desse jeito, ou normalmente aparece nas reações ou nas questões desse jeito aqui, ó, A mais B vai virar C mais D, e do lado, separado por um ponto e vírgula, ele vai falar que essa sua reação tem esse ΔH menor que zero, ou seja, isso indica, pessoal, que a reação é exotérmica, tudo bem? Mas ela pode, isso aqui pode aparecer de outro jeito, dá uma olhada.
pode aparecer como A mais B, que vira C mais D, mas isso daqui, pessoal, esse E não é um outro produto, tudo bem? Esse E é a energia em quilojoules que foi liberada pela reação. Entende, mas como é que eu sei que foi liberada? Como é que eu sei que não foi consumida? Pessoal, porque está do lado dos produtos, olha só. O que aconteceu? O A juntou com o B, formou o C e o D e liberou energia, certo? Então ele formou C, ou seja, ele liberou o C, né? Então ele produziu C, produziu D e produziu energia. Se ele produz energia, significa que ele está liberando isso, certo? Então a reação é exotérmica, pessoal. Então pode aparecer desses dois jeitos aqui, tudo bem? Então beleza, vamos falar de reações endotérmicas agora. E aí, pessoal, aqui nas reações endotérmicas é basicamente a mesma coisa, tudo bem? Só que o que vai acontecer agora? Como as reações são endotérmicas, por comparação ou por exclusão, se aquelas liberavam calor, né? Se aquelas tinham ΔH menor que zero, essas vão ter ΔH maior que zero. Opa, Taif, mas você falou agora de liberar calor, né? Se aquela lá libera calor, o que essa daqui faz, pessoal? Bom, essa daqui absorve calor, né? Ah, Taif, mas o que significa absorver calor? Bom, pessoal, significa o seguinte, olha só. O A e o B, eles estão no estado energético mais baixo, tudo bem? Então eles têm um H dos reagentes, de novo, como a gente já tinha escrito, eles têm um H dos reagentes pequeno, então tá aqui, H dos reagentes, beleza? E o que vai acontecer? Eles vão absorver calor, eles vão pegar calor do ambiente e vão deixar tudo mais frio, vocês concordam? Então eles vão roubar esse calor para eles, para quê? Para subir de estado energético, pessoal. Então olha só, eles vão subir de estado energético. Se eles vão subir de estado energético, esse ΔH vai ser maior que zero, porque eles vão chegar aqui nesse cara. Quem que é esse cara mesmo, pessoal? Quem que é? É o H dos produtos, não é? Então tá aqui H dos produtos, tudo bem? E aqui também, HP. HP é o H dos produtos, tudo bem? Eles têm um nível energético maior, vocês concordam comigo? Então esse cara sobe, ou seja, eles estavam no estado de energia, ficaram no estado de energia maior, pessoal. Então, pessoal, tem mais um detalhe aqui muito importante que eu falei rapidinho aqui, não sei se vocês perceberam, mas eu vou citar de novo e vou tocar no assunto de novo, pessoal. Pessoal, reações endotérmicas, o que elas fazem? Elas roubam o calor do ambiente, vocês concordam? Elas deixam o meio mais frio, pessoal. E aí, mas se elas deixam o meio mais frio, a reação, consequentemente, fica mais quente, né? Não, fica tudo mais frio, certo, pessoal? Se elas estão dentro de algum meio que vai ficar frio, consequentemente, elas vão ficar mais frias também. Então, se elas estão num copinho com água e está acontecendo uma reação lá, se elas deixam a água mais fria, consequentemente, vai tudo ficar mais frio. Beleza, pessoal? Então, isso é importantíssimo. Do mesmo jeito que nas reações exotérmicas, elas deixam um meio mais quente, então elas esquentam tudo. Beleza, pessoal? Então elas ficam mais quentes também. Tranquilo? Ah, Taif, mas olha só, eu tô vendo esse gráfico aqui, esse gráfico é de H por CR. O que é CR, Taif? Ah, Taif, CR é Cristiano Ronaldo. Que Cristiano Ronaldo o que, pessoal? A gente tá falando de química, certo? Então CR aqui é o caminho da reação, né? A reação começa aqui e vai para lá, tranquilo? Então é para vocês conhecerem melhor um pouquinho sobre esses gráficos aqui. E agora, pessoal, vamos falar sobre uns conceitos bem importantes para a gente já pular para a lei de Hess. E pessoal, o primeiro conceito que a gente vai falar é o conceito de ΔH de formação, tudo bem? Pessoal, esses conceitos são bem densos, eles parecem que são pouco importantes, as pessoas costumam desprezar, mas são conceitos extremamente importantes porque é a partir deles que a gente consegue fazer toda a termoquímica, tudo bem? Então vamos prestar atenção aqui, porque olha só, o que é o ΔH de formação, pessoal? O ΔH de formação, o nome já diz, né? De formação, ele vai formar alguma coisa, né? Então ele é a energia necessária para formar um mol de um dado composto a partir de sua substância simples em seus estados mais estáveis. Taif, eu não entendi nada do que isso significa. Então vamos ver, ó, eu quero formar um mol de um certo composto, tudo bem? A partir da sua substância simples em seus estados mais estáveis. O que isso quer dizer? Substância simples em seus estados mais estáveis. Pessoal, olha esse exemplo aqui, ó. Eu quero formar o NH3 a partir de sua substância simples. Eu vou formar a partir do N2 e do H2, certo? Então eu vou formar o NH3 aqui. E aí, pessoal, o ΔH de formação, o que é? É a energia necessária para formar um mol de um dado composto. Então eu tenho que formar um mol desse cara, pessoal. Então vocês estão vendo ali, primeira coisa, que pelo balanceamento não tá com um mol. Vocês concordam comigo? Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que dividir toda essa reação por 2, né? Porque o ΔH de formação, ele indica o quê? Ele vai indicar a energia necessária para formar um mol do cara, né? Então eu não posso ficar
com esse 2 aqui. Eu tenho que formar um mol só dele. Vocês concordam comigo? Então 1 sobre 2 aqui, 3 sobre 2, 2 sobre 2. Ou seja, pessoal, o que vai acontecer? Esse cara aqui vai sumir. Vocês concordam comigo? Esse cara aqui vai sumir. Então, a energia necessária para formar 1 mol de NH3 é chamado de ΔH de formação. Mas por que essa energia é a partir dos seus estados mais estáveis, né? Bom, pessoal, é o seguinte, ó, para isso a gente vai considerar o seguinte, que tem que ser nos estados mais estáveis porque não pode influenciar no ΔH desse cara. O ΔH de formação, ele indica o quanto de energia que eu gastei para formar esse treco aqui. Então esses caras não podem influenciar nessa conta, tudo bem? Por que eles não influenciam, pessoal? E agora vem a parte mais importante daqui, olha só. Substância simples tem H igual a zero, pessoal. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que substâncias simples, elas estão nos seus estados mais estáveis, vocês concordam? O que significa ser um estado mais estável? Significa que elas estão no estado de menor energia. Então elas não estão... não está sobrando energia, não está faltando, elas estão estáveis, elas estão nos seus estados de mínima energia, tudo bem? Então elas não influenciam, a gente considera como padrão que é substância simples, pessoal. Substâncias simples são as substâncias como a gente encontra na natureza, tudo bem? Então N2, H2, eles se conformam desse jeito na natureza, né? Então eles não vão ter H, ou seja, oxigênio também, O2, não vai ter entalpia, tudo bem? A entalpia dele vai ser zero. Diferente do O3, né? O ozônio não é a substância, não é o oxigênio no estado mais estável. Então o H do ozônio, por exemplo, é diferente de zero. Vocês entenderam? Então o H do oxigênio do O2 é igual a zero, mas o H do ozônio não é igual a zero, porque o ozônio não é o estado mais estável do oxigênio, entenderam? Então é essa a diferença, isso aqui é extremamente importante para fazer essas contas aqui. Vamos para o próximo conceito. E aí, pessoal, chegamos em lei de Hess. Lei de Hess. O que é, Taif? Bom, lei de Hess é o seguinte, pessoal. O Hess falou o seguinte, ó. Devemos tratar as reações como equações matemáticas. Como assim? Como equações matemáticas? Calma, o Hess explicou. Então, ó, como equações matemáticas, ou seja, ao multiplicarmos os coeficientes por um número, devemos também multiplicar o valor do ΔH por este número. Então, pegou o ΔH, multiplica também. Ou seja, peguei a equação, multipliquei por 2. Então, multiplica tudo por 2, entendeu? Multiplica os coeficientes por 2 e multiplica o ΔH por 2 também. É isso que o Hess fala, pessoal. Então, imagina o seguinte. Eu tenho essa reação aqui. Essa reação acontece em 2 etapas. Olha só. A gente sabe que uma reação com A mais B, a gente quer formar C e D, tudo bem? Mas a gente sabe que não dá para formar diretamente, que a gente precisa fazer isso em 2 reações. E o que o Hess fala? O que a lei de Hess fala? A lei de Hess fala o seguinte, pessoal, vamos tratar isso aqui como se fosse uma equação da matemática mesmo. Então isso aqui é um lado da equação, finge que isso aqui é o igual e isso aqui é o outro lado da equação. Tudo bem, pessoal? E aí o que a gente vai fazer, pessoal? Olha só, já que são os 2 lados da equação e são 2 equações diferentes, a gente vai somar as 2 equações, exatamente porque a gente quer pegar esse cara e formar esse cara. Ah, Taif, mas como é que eu sei que eu tenho que somar essas duas? Porque, pessoal, olha só, eu tenho E mais F de um lado da equação e eu tenho E mais F do outro lado da equação. Se eu somar essas duas, o que vai acontecer? Esse cara corta com esse cara e esse cara vai cortar com esse cara. Ah, Taif, mas eu somei, então o que vai acontecer? Eu vou ter um produto, certo? O que vai ser esse produto aqui, pessoal? Vai formar esse negócio aqui, né? A mais B, que estava desse lado aqui, se manteve, formando C mais D, que é o que sobrou desse lado, pessoal. Então, depois de fazer essa soma, o que acontece, pessoal? Na lei de Hess, vocês vão fazer de tudo para cortar o máximo de coisas possível para ficar só o que vocês querem de cada lado da equação, tudo bem? Então, nessa equação, eu queria que A mais B formasse C mais D. Então, o que eu fiz? Eu dei um jeito de cortar o E e o F. Eu sumi com eles da equação. Nesse caso aqui, era só somar as 2 equações, cortava automaticamente. Mas, às vezes, vocês precisam manipular cada uma delas, né? Vocês precisam multiplicar alguma equação por 2 ou por 3 para poder cancelar o que tem de um lado com o que tem do outro em alguma outra reação, pessoal. Mas o que é mais importante disso aqui é que já que eu tratei isso aqui como equações matemáticas, pessoal, eu vou ter um ΔH e esse ΔH aqui vai ser sim o ΔH da reação, tudo bem? Já que ele é o ΔH da reação, como é que a gente calcula?
Fica assim, né, pessoal? Olha só, já que a gente tratou como equação matemática, tô somando as duas, então o que é o ΔH? O ΔH nada mais é do que a soma, né? Eu mandei somar, então eu vou somar. Então é o ΔH1 mais o ΔH2, tudo bem, pessoal? É isso que o Hess fala, nada demais. Vamos ver mais um exemplo aqui, vamos ver alguns exemplos agora, alguns exercícios, para fixar isso aqui, para fixar a ideia da lei de Hess, beleza? Daí, olha só, imagina que vocês pegam uma questão aí de vocês, em algum lugar, e vocês vão ver o seguinte, ó, o cara vai te dar 3 reações, e ele vai te dar essas reações aqui, ó, C mais O2 dando CO2, isso aqui dando isso aqui, né, H2 mais O2 dando água, e CH4 mais O2 dando CO2 e água, tudo bem? Isso aqui é a combustão do metano, certo? Bom, e aí ele te dá essas 3 equações aqui e ele fala o seguinte, calcule a partir dessas reações qual que é o ΔH de formação do metano. Qual que é o ΔH de formação do CH4? Pessoal, então olha só, muita calma nessa hora que a gente precisa conversar sobre os conceitos, né? Bom, primeira coisa, o que é o ΔH de formação do metano, pessoal? A gente sabe que o ΔH de formação é calculado com o quê? Energia necessária para formar 1 mol de uma dada substância a partir de sua substância simples nos seus estados mais estáveis, né? Taif, exatamente. Então, substâncias simples em seus estados mais estáveis. O que quer dizer isso, pessoal? Olha só. Eu tenho que formar o metano a partir das suas substâncias simples. Olha para o metano. O metano tem C e H, pessoal. Então eu preciso formar o metano a partir do C e do H. Pessoal, onde tem C? Ah, tem C aqui, Taif, olha só. Então eu preciso formar o metano a partir desse cara, certo? Certo, Taif, beleza. O que mais? Eu preciso formar o metano a partir de quem mais? Do hidrogênio. Taif, tem hidrogênio aqui, ó. Tem hidrogênio aqui. Beleza, então, pessoal, o que eu vou fazer? Bom, já que eu preciso formar o metano, ou seja, o metano, primeira coisa, ele está no lugar errado, ele está no lado dos reagentes. A gente vai ter que fazer ele ir para o lado dos produtos, porque eu quero formar ele, tudo bem? E eu quero formar ele a partir de quem? Do C e do H. Então, esses caras aqui, pessoal, eu vou manter desse lado aqui. O que significa manter desse lado? Significa que eu não vou alterar a ordem dessa reação. Esses caras vão formar esse aqui, esses caras vão formar esse aqui. Eu não vou mudar isso, tudo bem? Por que eu não vou mudar isso? Porque eu quero o ΔH de formação. Então, esses caras têm que estar nos reagentes. E esse cara, pessoal, ele tem que estar nos produtos, não é? Se ele tem que estar nos produtos, Taif, eu vou fazer ele ir para os produtos. Como é que eu faço ele ir para os produtos? Troquei, pessoal, olha só, troquei. Por que eu troquei? Porque eu quero o metano nos produtos, né? Se eu quero o metano nos produtos, eu inverti a reação. Opa, Taif, mas você falou que se eu mexer na reação, eu tenho que mexer no ΔH, certo? Certo, pessoal, o que eu fiz, ó? Eu tirei esse cara que estava do lado de cá, joguei ele pro outro lado. Jogar ele pro outro lado, pessoal, é a mesma coisa que o cara tá positivo de um lado da equação, né? Uma equação tipo aquelas equações de matemática lá que o Mach faz, né? Ele tá positivo do lado de cá, quando eu passo ele pro outro lado, ele fica negativo, tudo bem? Então, com essa intenção, ou do mesmo jeito, se eu mudei as coisas de lado, eu tenho que mudar o ΔH também. Então o ΔH que era negativo ficou positivo, pessoal. Tudo bem? Então eu inverti a equação. Então quando eu inverto a equação, eu multiplico por menos 1. Tudo bem? Multiplico o ΔH por menos 1. Tá, eu estou começando a entender. Estou começando. Mas olha só. Pessoal, eu esqueci um 2 aqui. Tinha um 2 aqui, né? Beleza. Então, ó. Essa é a equação invertida, beleza? Foi a primeira atitude que eu tomei, porque eu sei que eu tenho que formar o metano. Se eu tenho que formar o metano, ele tem que estar nos produtos, então eu já inverti. O que mais, Taif, que eu sei? Bom, agora que eu inverti os produtos, que eu inverti o metano para os produtos, eu preciso olhar, bom, esse carbono já está nos reagentes, o hidrogênio já está nos reagentes, o metano já está nos produtos, vou até circular ele aqui também. O metano já está nos produtos, então eu não preciso mexer mais na ordem de nenhuma reação. O que eu preciso fazer? Eu preciso sumir com todo o resto. Agora eu só preciso sumir com todo o resto, porque eu quero partir desse cara e desse cara para formar esse cara. O resto não me interessa, tudo bem, pessoal? Então como é que eu vou fazer? Bom, primeira coisa, aqui eu tenho um CO2, eu preciso sumir com esse cara, certo? Vocês concordam comigo? Bom, preciso sumir com esse carinha aqui, ó. Tudo bem, aqui tem um CO2, então eu preciso sumir com esse carinha aqui. Como eles estão de lados opostos da equação, se eu simplesmente somar essa equação, então eu já vou colocar o sinal de soma aqui, pessoal. Lei de Hess, a gente sempre faz uma soma no final, né? Então eu já vou colocar aqui a barrinha para a gente somar todo mundo. Então eu vou somar todo mundo, como já está cada um de um lado e só tem um de cada um, eu não vou mexer nesse cara por enquanto, tudo bem? Eu sei que vai cortar.
O que mais que eu preciso sumir? Bom, eu preciso sumir com oxigênio, mas o oxigênio é a última coisa que eu vou olhar. Primeiro eu vou olhar para quem? Pro H2O, para água, tudo bem? Olha só a água aqui, eu tenho duas águas desse lado da equação. Se você olhar para todo mundo, só tem dois H2O aqui, pessoal. Só que do lado de cá só tem um H2O. Taif, e agora? O que eu faço? Ferrou, né? Não sei fazer. Não, sabe sim. Sabe sim, ó, acredito que você sabe fazer. Porque, ó, se eu tenho de um lado 2 H2O e do outro eu tenho um H2O só, eu tenho que fazer aparecer 2 para eu conseguir sumir com esse cara. Então, se eu quero que apareça 2 aqui, eu tenho que multiplicar essa equação por 2. Então, eu faço aparecer um 2 aqui, vai aparecer um 2 aqui, tudo bem, pessoal? E vai aparecer um 2 aqui na frente. Taif, então vai aparecer 2 em todo mundo? Exatamente, eu multipliquei todos os termos por 2. Taif, mas e o ΔH? Bom, se eu multipliquei tudo por 2, eu multiplico o ΔH por 2 também, então fica 2 vezes esse ΔH, beleza? É como uma equação mesmo, né? É uma equação matemática, então eu multiplico todo mundo por 2, tudo bem? Tudo bem, Taif. E que mais agora? Bom, aqui 2 sobre 2, tudo bem? Eu vou só passar limpo, é 1, né? 1 oxigênio. Tudo bem? E agora sim que eu já contabilizei as águas, já vou conseguir sumir com as águas, eu olho para o oxigênio. Bom, eu tenho 2 oxigênios do lado de cá, tenho 2 oxigênios do lado de cá, tá tudo ok, Taif. O que eu vou fazer agora? Vou fazer o que o Res mandou, né? Vou somar todas essas equações. Depois que eu somar todas essas equações, o que vai acontecer, pessoal? Vamos cancelar todo mundo, né? Vamos passar o risco em todo mundo que dá para riscar aqui. Então, olha só. Cancelei o CO2 com o CO2, tudo bem? Cancelei um oxigênio mais um oxigênio dá 2 oxigênios. Cancelei com 2 oxigênios, tudo bem? E agora eu tinha 2 águas aqui, cancelei com 2 águas do outro lado, pessoal. Beleza? O que sobrou? Vamos olhar o que sobrou aqui? Vai formar isso aqui, né, pessoal? Ou seja, era o C mais do 2O2, que o que sobrou aqui, vai formar o CH4, que é o que sobrou, pessoal. E isso vai ter um certo ΔH. Quem que é esse ΔH? Bom, se eu somei todas as equações, eu tenho que somar todo mundo aqui também, né? Então, o ΔH vai ser menos 91,4, certo? Mais 2 vezes menos 68,3, mais 212,8, tudo bem? Isso vai dar igual a quanto, pessoal? Isso vai dar igual a menos 17,9. Pessoal, só para constar aqui, eu errei, eu vacilei aqui, isso não é quilojoule, tá? Depois eu percebi, isso aqui é quilocalorias, tá? Pra vocês não olharem depois nos dados que vocês têm nos livros, e aí vocês vão achar que isso aqui, que o Taif está falando besteira. Realmente o Taif falou besteira, é quilocal, tudo bem? Quilocal. Beleza, pessoal? Então, essa resposta aqui vai estar em quanto? Em quilocal por mol. Concordam? Nossa, Taif caprichou, hein? Então, quilocalorias por mol. Por que por mol? Porque eu formei só um mol de metano, certo? Então, é quilocalorias por mol. E essa reação é endotérmica ou exotérmica, pessoal? Essa reação é uma reação exo. Vocês concordam comigo? Por que ela é exotérmica mesmo? Porque o ΔH da reação deu negativo. Tudo bem? Então esse é o exemplo de lei de Hess, é o primeiro exemplo, para a gente fixar bem o que a gente falou na outra lousa lá. Então trata que nem equação química mesmo. E aí vamos ver um último exemplo aqui para finalizar bem. Bom, pessoal, essa questão da FUVEST é uma questão bem clássica que a gente vai fazer agora. Olha só, ela fala o seguinte, ó. Um besouro bombardeiro espanta seus predadores, expelindo a solução quente, blá blá blá, uísque sachê, a reação exotérmica, beleza? Ele pula pra cá. Ele fala assim, ó, C6H4O2, tranquilo? Desculpa, C6H4OH2 aquoso mais H2O2 formando esse negócio. Isso é hidroquinona, tá? Isso é um monte de coisa que ele fala. Ele fala assim, o calor envolvido nessas transformações pode ser calculado considerando-se os processos. E aí são esses processos aqui, ó. Olha esses processos feios, são essas reações aqui. Então, primeira reação é a hidroquinona formando aquele C6H4O2 mais H2, tudo bem? Isso tem um ΔH mais 177, dá uma olhada no ΔH aqui, tranquilo? O que mais? Tem o H2O mais meio de O2 formando água oxigenada, que é H2O2, tranquilinho? O que mais? A água líquida formando meio de O2 mais H2, isso vai ficar
286 kJ por mol, certo? E ele fala, assim sendo, o calor envolvido na reação que ocorre no organismo do besouro, ou seja, a primeira reação, né, que é a reação da hidroquinona através das enzimas virando aquele outro negócio lá, o que acontece? Ele quer saber qual que é o ΔH dessa primeira reação. Então vamos dar uma olhada? Então, pessoal, como é que a gente vai resolver essa questão? Olha só, a gente vai resolver desse jeito, ó. Bom, eu tenho aqui, eu quero chegar nesse cara, certo? Vocês concordam que eu quero chegar nessa equação, pessoal? Então, o foco é chegar nisso aqui. Nossa senhora, hein? A partir do quê? Dessas três equações aqui. Vocês concordam comigo? Bom, então como é que a gente vai chegar? Como é que a gente vai fazer? Bom, primeira coisa que eu vou olhar é, eu tenho esse C6H4OH2 nos reagentes, né? Então, olha aqui ele, ó. Nessa equação ele está nos reagentes, então eu vou manter essa equação aqui, ou seja, eu não vou multiplicar por menos 1, tudo bem? Eu tenho esse cara aqui nos produtos, então realmente eu tenho que manter essa equação aqui, tudo bem? Não vou mexer nela, porque eu tenho um desse cara, eu tenho um desse cara, um desse cara, um desse cara, então eu não vou multiplicar por menos 1, não vou inverter, não vou multiplicar por 2, nem nada do tipo. Eu vou deixar ela exatamente desse jeito, não vou alterar esse valor aqui, tudo bem? E o que acontece? Eu tenho que usar nos reagentes H2O2, só que olha essa equação aqui, pessoal. O H2O2, ele está nos produtos, vocês concordam comigo? Bom, se ele está nos produtos, o que eu vou fazer? Eu vou pegar essa equação aqui e multiplicar por menos 1. Vocês concordam? Porque eu tenho que inverter ela, beleza? Beleza, Taif, então inverti. O que mais? Bom, a água tá nos produtos. Só que aqui, Taif, a água tá nos reagentes, né? Essa aqui eu já inverti, então eu já tenho água do lado de lá. Só que essa daqui eu preciso inverter também, né? Ou será que não? Bom, preciso inverter também, né, pessoal? Por que eu preciso inverter? Porque, olha só, eu vou ter oxigênio passando pro lado de lá, vocês concordam? Beleza, então o oxigênio vai passar pro lado de lá. E aí eu vou ter oxigênio do lado de lá e oxigênio aqui também, só que eu preciso sumir com oxigênio, porque não tem oxigênio desse lado. Então eu tenho que multiplicar essa por menos 1 também para que o oxigênio venha para o lado de cá, tudo bem? Então eu vou multiplicar por menos 1 também, pessoal. Tudo bem? E aí se a gente precisar fazer alguma outra manipulação, a gente já vai descobrir aqui analisando esses negócios. Mas olha só, a princípio são essas manipulações que eu vou fazer, então vamos ver como é que vai ficar? Ou seja, pessoal, só fazendo o que eu falei aqui, né? Inverti essa equação, se eu inverti essa equação, coloquei o sinal de menos aqui. Inverti essa equação também, coloquei o sinal de menos aqui. E agora, o que a gente vai fazer? Cancelar tudo que dá para cancelar. Tudo bem? Então, ó, esse cara eu quero que ele fique aqui. Vocês concordam? Porque ele está nos reagentes na equação que eu quero. Sempre focando essa equação, tá, pessoal? Eu tenho esse cara aqui também que vai ficar, porque ele também está na reação que eu quero. E aí o que vai acontecer? Olha só, um H2 vai cancelar com um H2, não quero H2 na história. Esse cara aqui vai ficar porque eu quero que ele fique, ele está na minha equação final. E o que mais, pessoal? Ó, água, né? Então a água, tá aqui a água também vai ficar na minha reação final. Tudo bem? Então eu tenho uma água com uma água, eu tenho duas águas, tá ok ali. Tudo bem? E oxigênio, que não estava na história, cancela com oxigênio. E aí como é que vai ficar, pessoal? Depois que eu somar isso tudo, o que vai acontecer? Bom, é só somar o ΔH, né? Então a gente chega nesse cara aqui, ó. O ΔH da minha reação vai ser quanto? Vai ser 177 menos 95 menos 286. E aí a gente chega que o ΔH vale menos 204 kJ por mol. Tudo bem, pessoal? Da alternativa B lá da questão da FUVEST, beleza? Bom, pessoal, então essa aulinha de termoquímica era isso, foi uma aulinha introdutória, tá? A gente já falou de lei de Hess, que é uma das partes mais importantes da termoquímica, e aí espero que vocês tenham gostado, beleza? Abraço!